posso falar. Boa noite, queridos que estão entrando aí no Face. Bem-vindos. Já está no céu. Boa noite, Nara, Daniel, Juliano, Carmen. Bom estar com vocês. Boa noite, Lu, Rafaela, Rose, Ágata, Victória, Juju. Meu cabelo está meio rebelde. Sejam bem-vindos. Jaque Rosa. Saudades, querida. Sejam bem-vindos ao nosso culto de fé e milagres, totalmente online, direto aqui da nossa casa para a sua casa. Então, bom ter vocês aqui. Duda, Pati Alvariza, Pati Godóis, Cláudia, Gustavo Silva, Jorge. Boa noite a todos. Estamos aí nessa semana super especial, nos preparando para o nosso revisão de vidas. Pedro, Ingrid, quantos estão aí cheios de expectativas para o primeiro revisão de vidas online? Estará nossa terra toda ligada juntos. Vai ser um mover, né? Uma grande unção. Então, já estamos fechando as nossas inscrições depois de amanhã. E o revisão é sábado, 8h30 da manhã, né? Nosso horário local. Nós vamos ter uma abertura nossa. Estamos te esperando. Estamos cheios de expectativas. Wagner, Gabriele, bem-vindos, queridos. Boa noite. Vamos começar já orando. Quero te convidar, vai ser bênção, Nara. Quero te convidar, você que está aí no Face, para compartilhar o nosso culto ao vivo, para os seus contatos virem receber essa palavra. E você que está no Insta, pegar o aviãozinho e enviar para os seus contatos. O que acontece? Nós vamos falar hoje, continuando no nosso tema, né? Nós estamos na campanha de quebra de maldições. E estamos continuando o nosso tema que começamos semana passada. Minha vida, minha família, meu propósito. Tema maravilhoso. E hoje vamos falar de algo muito importante, perdoando as ofensas, para que a gente possa preparar o nosso futuro. Então, se você tem alguém, um discípulo, um amigo, alguém da sua família, que você deseja que receba essa palavra, compartilhe aí conosco. Vou só compartilhar aqui e nós vamos orar. Amém? Vamos orar pela sua família, orar pela sua casa. Tivemos nossos cultos aí no final de semana. Foram muito bons, né? E esse final de semana estamos nos preparando, vai ser muito especial o nosso revisão de vidas. Então, você que ainda não fez a sua inscrição, você que nunca fez revisão de vidas, você está convocado, porque vai ser maravilhoso. Um dia para mudar a sua vida, oportunidade única. E você que já fez, você vai nos ajudar a trabalhar na equipe de trabalho. Lucídia, tudo bem? Nossa discípula lá de Goiânia, era discípula do Renato, na verdade, né? Quando a gente se casou e foi nossa discípula, a gente conta histórias de você, Lucídia. Esses dias o Renato falou de ti. Manda um abraço pra mim. Renata te mandando um abraço, saudades. Guilherme Faustino, Henrique, Thaís, Tainá Ruggeri, David, Robson.
Só atualizando aqui o pessoal que entrou. E você que já fez a revisão, mas está há muito tempo sem ir na igreja, não está congregando, não está próximo de nós, sente que precisa ter um fortalecimento em Deus, um novo encontro com Deus esse final de semana, então, sábado. Procure seu líder ou envie para nós um direct, tá bom? Vamos orar, pessoal? Vou pôr essa canção maravilhosa aqui no fundo, pra gente orar. Essa aqui é do Arena Jovem, então a gente pode postar, porque agora vamos orar então. Quero orar por você, pela sua família, pela sua casa, pela sua semana. Senhor, nós te buscamos, Pai. Colocamos a nossa vida na tua presença. Colocamos o nosso coração diante de ti. Senhor, te buscamos nessa noite. Senhor, o nosso coração é como uma terra seca, que necessita de água, que anseia por chuva, Deus. E a chuva é a tua presença, Espírito Santo. Senhor, como a tua palavra diz, como a corça anseia pelas águas, Senhor. Deus, realmente precisamos nessa noite de um toque, precisamos ouvir a tua voz, precisamos do seu direcionamento, precisamos aprender mais de ti. Espírito Santo nos direciona. Senhor, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, nas nossas vidas. Senhor, dentro desse tema que temos estudado, que o Senhor nos dê entendimento, revelação. Senhor, aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisamos, como precisamos lidar, agir com a nossa história, para que possamos cumprir o propósito do Senhor para as nossas vidas. Senhor, obrigada porque temos a tua palavra. Senhor, oramos, Pai, por cada pessoa que está conosco, oramos por cada vida, cada pessoa da igreja, cada família, cada líder, Senhor, cada membro. Senhor, que a tua proteção esteja sobre cada um de nós, sobre os nossos familiares. Deus, colocamos na tua presença nossos filhos, nossos pais, Senhor, toda a nossa família, e te pedimos a sua proteção, te pedimos a tua mão poderosa estendida sobre as nossas casas, as nossas famílias, Senhor. Deus, oramos pela revisão de vidas nesse sábado, que o Senhor esteja desde já preparando cada pessoa, preparando cada detalhe. Senhor, usa as nossas vidas, Senhor, para alcançarmos aqueles que o Senhor separou para estarem no revisão nesse final de semana. Deus, eu abençoo, Senhor, no teu nome, cada vida, cada pessoa que está conosco, Senhor. Que o Senhor cubra as nossas casas com teu manto de sangue. Que os teus anjos estejam acampados, Senhor, ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo mal. Oramos por Alvorada, oramos, ó Deus, por toda a nossa cidade, cada bairro, cada rua. Oramos, Senhor, pela proteção do Senhor, oramos por aqueles que estão enfermos. Oramos, Deus, pela cura do Senhor, oramos pela proteção do Senhor. Oramos, ó Deus, que a praga possa cessar. Em Alvorada, no Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, Senhor, estende a tua mão, Senhor. Nós cremos que o Senhor está conosco, que não estamos sozinhos, Deus. O Senhor está cuidando, o Senhor está no controle de todas as situações, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos, então, sem mais demoras, para começarmos a nossa palavra. E semana passada nós iniciamos falando que a família é o laboratório da nossa missão, né? Que Deus não errou quando te colocou na sua família. Deus não errou quando te deu o pai que Ele te deu, a mãe que Ele te deu, os irmãos que Ele te deu. Esse é um dos conflitos que muitas pessoas têm, né? Às vezes, toda criança, toda não, mas muitas, em algum momento, ou jovens falam, por que eu fui nascer nessa família, né? Até porque existe aquele ditado que fala que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então, muitas vezes nós olhamos para a nossa história familiar ou para o nosso contexto familiar, para a nossa vida,
E diante das dificuldades, as circunstâncias que a gente enfrenta, a gente não entende qual é o propósito de eu estar naquele contexto, de eu estar dentro dessa família. Então, nós entendemos que o nosso contexto familiar, a nossa história familiar e os desafios que nós enfrentamos na nossa família fazem parte, né, do treinamento de Deus nas nossas vidas. Não que Deus queira que a gente passe por problemas ou dificuldades, mas sabendo que nós passaremos, Ele usa isso, e eu vou falar um pouco sobre isso hoje, um pouco sobre esse conceito de tornar maldição em bênção. Então, primeira coisa que você precisa fazer, em outras palavras, é fazer as pazes com Deus de ter escolhido a família que Ele escolheu para você, né? E entender que aonde você foi gerado e aonde você foi forjado, isso vai te levar a ser a pessoa que você precisa ser para cumprir o propósito que Deus tem para você. Desde que você saiba lidar com essa história familiar, né? E aí nós citamos o exemplo de Davi, né? E contamos um pouco sobre a história de Davi e como Davi, apesar de certa forma rejeitado, de não ser muito valorizado no seu contexto familiar, ele soube vencer isso e através de uma decisão pessoal, através da experiência de vida dele, através do trabalho, através do perdão, através do treinamento emocional que aquelas circunstâncias geraram nele, ele pôde cumprir o que Deus tinha prometido para ele. Ele se tornou rei de Israel e um grande rei, né? E também chefe de exército, né? Um grande homem de Deus mesmo, que marcou a história, né? Que se tornou, a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus. Então, hoje nós vamos continuar e nós vamos falar sobre a importância de perdoarmos as ofensas. Então, a importância para o quê? Para que você consiga cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Aí você fala, qual que é o propósito de Deus para a minha vida, pastora? Olha, isso é muito individual, né? E existem algumas coisas que são mais gerais. Deus te fez, e a palavra de Deus diz em João 10:10 que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, um dos propósitos de Deus para a sua vida é você viver em abundância em todas as áreas da sua vida, né? Deus te criou para ser feliz, Deus te criou para ter uma família bem-sucedida, Deus te criou para ter relacionamentos saudáveis, Deus te criou para ser saudável, Deus te criou para implantar o reino de Deus na terra. Então, um dos pontos importantes, né? Aqui já é outra palavra, mas só fazendo um parênteses, é que você precisa saber qual o propósito de Deus para você. E isso precisa ser muito claro e muito definido para você. Porque quando você conhece o seu propósito de vida, você sabe exatamente qual rumo tomar, quais as escolhas fazer, né? Por exemplo, eu acredito, né, que Deus tem um propósito para minha vida, que é a minha família, né, o meu casamento, os meus filhos, que é o meu ministério, que é servir a Deus, que é pregar a palavra, que é fazer discípulos, que é levantar uma geração de líderes que levam a palavra, que é também, na minha vida profissional, ser um instrumento para a cura, para a restauração de pessoas. Então, eu tenho clareza do que Deus me fez para ser, né? Agora, em muitos momentos da minha vida, eu me via muito distante desse propósito, né? E quando eu encontrei com Deus e eu decidi andar com Deus, e Deus me mostrou o projeto que Ele tinha para a minha vida, eu precisei passar por esses processos que nós estamos falando aqui nas terças-feiras,
entender, eu tinha, apesar de vir de uma família maravilhosa, né? Eu tenho, assim, a família que eu vim me deu grandes privilégios, fui muito abençoada, mas como todo ser humano eu tinha meus conflitos familiares, né? Coisas que eu achava que devia ser diferente, coisas que eu não entendia. Eu tinha dificuldades no meu relacionamento com a minha mãe, que eu achava que ela não me amava muito, né? E até interessante, porque quando a gente se torna adulto, se torna mãe, a gente entende muitas coisas, mas eu não entendia algumas coisas, não concordava com algumas coisas, e emocionalmente tinha vários bloqueios, várias dificuldades. Então, isso que eu estou falando aqui nas terças-feiras, são áreas da minha vida que Deus trabalhou, que eu deixei ser trabalhada, né? E que eu ainda trabalho, porque durante toda a vida a gente tem esse desafio de resolver o nosso passado para vivermos o nosso presente de uma maneira saudável e da forma como Deus nos chamou para viver, construindo um futuro que está dentro da vontade de Deus e do propósito de Deus para nossas vidas. Amém? E para isso, um dos passos importantíssimos, que seria o segundo passo aqui na nossa série, é perdoar as ofensas. E para isso nós vamos usar como exemplo bíblico a história de José. A história de José na Bíblia vai começar ali em Gênesis 37 e vão ter vários episódios, né? Hoje a gente vai dar um foco em um dos episódios, uma das parcelas da vida de José. Mas a vida de José dá um filme, né? Ou uma série, assim, mas é muito interessante. Eu amo a vida de José, a história de José. Em muitos momentos Deus falou comigo através da história de José. Muitas coisas Deus trabalhou na minha vida através desse exemplo. E hoje nós vamos estudar justamente como José perdoou as ofensas familiares que ele enfrentou. Então, quando você vai em Gênesis 37, os primeiros, esse capítulo é praticamente todo sobre a história de José, conta o início, né? Que José era filho de Jacó, e ele era um filho, a palavra de Deus diz no verso 3, que Israel amava mais a José do que todos os seus filhos. Então, ele tinha uma túnica especial, ele era um filho muito amado, né? Ele era aquele filho que vigiava os irmãos para o pai. E Deus deu para José alguns sonhos, algumas revelações de que José iria liderar sobre a sua família, sobre os seus irmãos. E todo esse contexto familiar de José ser tão amado pelo pai, de José ter promessas de Deus na vida dele, de José sonhar com as promessas de Deus, né? Tudo isso fez com que os irmãos de José gerassem por ele inveja, né? E raiva, né? Dele ser o preferido, né? Deles ter essas promessas de Deus, dele ter esses sonhos. Então, lá no verso 18, a palavra de Deus diz que José estava indo, Jacó tinha enviado ele para ver onde os irmãos estavam, o que eles estavam fazendo. E a Bíblia diz que de longe o viram e conspiraram contra ele para o matar. Então, lá vem aquele sonhador que acha que é melhor que a gente, né? Que acha que é especial demais, que é o queridinho do papai, que é o queridinho de Deus, né? Então, os irmãos de José tiveram esse desejo de matá-lo. Decidiram, por fim, não matá-lo, mas venderam José como servo, né, para os egípcios, mas para que ainda ganhasse um dinheiro, né? Um dos irmãos, Rubem, interviu, porque falou, não vamos matar, vamos pôr na cisterna e tal, não, vamos vender, né? E acabaram vendendo. Então, José, ele vem desse contexto familiar, aonde ele foi rejeitado a ponto de ser vendido como escravo, né? E aí você vai lendo a história de José, e tem vários episódios interessantes, ele chega
naquela terra e ele cresce, ele se torna um homem importante, mas aí vem um outro episódio onde ele é tentado e acusado injustamente, mas esse não é o ponto hoje, mas é muito interessante, você pode ler Gênesis 37 até lá pelo 45, você vai ver todos os episódios da vida de José. Mas a grande questão aqui hoje para o nosso tema é que José foi vendido por esses irmãos. Apesar do relacionamento que ele tinha com o pai, ele foi para uma terra onde ele não conhecia ninguém, onde ele não tinha nenhum privilégio, ficou longe do pai, ficou longe dos irmãos, do seio familiar, com certeza teve muito sofrimento. E um dia, ele, como um homem importante no Egito, governador, no meio da fome, num momento de crise financeira, os irmãos chegam ali no Egito, está lá em Gênesis 42, sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, vão lá no Egito pegar comida porque aqui está acabando. E eles foram e chegaram lá diante de José. E a Bíblia diz que eles não perceberam que José era o irmão deles, mas José os reconheceu. Né? E aquele momento eu costumo falar que José estava com a faca e o queijo na mão. Né? Por quê? Porque de repente estava diante dele os irmãos que conspiraram contra ele, que o venderam como servo, que o fizeram sofrer, né? Que ele com certeza sentiu rejeitado, abandonado, muita saudade, solidão, medo, enfim, né? A gente pode listar uma série de sentimentos que José enfrentou. E os irmãos chegam ali diante dele e ele era o governador e ele tinha o que os irmãos precisavam. Então ele estava no momento propício da vingança, né? Tudo pronto para se vingar. Mas olha o que acontece em Gênesis 45. Fala o seguinte, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Então, esse versículo 2 mostra que José teve um grande sofrimento emocional com tudo isso. Quando ele foi se revelar aos seus irmãos, ele chorou de uma maneira, sabe aquele choro que vem da alma, que mostra aquela dor, aquela angústia? Esse foi o choro de José. E ele disse aos seus irmãos, eu sou José, ainda vive o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Primeiro, eles nunca esperavam uma coisa daquela. Eles achavam que José já tinha morrido há muitos anos, né? Ou que ele era um escravo. Enfim, de repente, eles estavam ali diante de José, um homem importante. E pior, que poderia fazer qualquer coisa com eles, né? Em termos de vingança. Mas, porém, todavia, olha o que José disse. Olha no verso 4. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, esse é o mais importante. Não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José, por isso que ele chegou onde ele chegou, né? Olha o entendimento de José. Ele falou assim, gente, eu sou José, o irmão que vocês venderam, quase mataram, enfim.
né? Mas não vos entristeçais, porque não foram vocês que me enviaram para cá. Foi Deus que me mandou para cá para que hoje a gente tivesse sustento na nossa família. Para que hoje eu pudesse estar aqui nesse momento para ter alimento para nossa casa. Então, não foram vocês, foi o projeto de Deus. Então, existem alguns princípios aqui muito importantes, né? Primeiro, José ele poderia se vingar, mas José ele escolheu o caminho do perdão. José escolheu um caminho nobre, um caminho de um homem de Deus, né? Ele poderia fazer vingança com as próprias mãos, mas ele escolheu perdoar. Ah, porque foi fácil? Não, porque lá no verso 2 a gente vê ele chorando, gritado, de tanto que ele sofreu, né? Mas ele escolheu. E ele teve um entendimento que nós precisamos ter quando nós queremos cura emocional. Nenhum ser humano na Terra tem o poder de definir a sua vida. Eu sei que todo ser humano está na Terra, então ficou redundante. Mas nenhum ser humano tem o poder de definir a sua vida. Quem define a sua vida é Deus. Deus tem um projeto para a sua vida e as suas escolhas. E você mesmo. Quando você acredita que alguém tem o poder de te prejudicar, aí se torna muito difícil perdoar. Porque você acredita que aquela pessoa roubou algo de você, que aquela pessoa te prejudicou, que aquela pessoa, de alguma maneira, definiu o seu futuro. E isso não é verdade. Olha o entendimento de José. Não foram vocês, foi Deus. Deus tinha um projeto. Gente, se os irmãos de José não tivessem rejeitado, não o tivessem vendido, ele nunca teria sido o homem que ele foi. Ele nunca teria vivido o propósito de Deus. Deus não tinha mostrado para ele em sonhos que ele governaria sobre os irmãos? Que ele seria um líder? Como que isso iria se cumprir se ele estivesse lá na casa do pai dele? Então, aquela trajetória, apesar de ser uma trajetória de dor, de sofrimento, eu imagino, teve um período que José ficou preso, e com certeza ele se sentia assim, olha, muito mal, abandonado por Deus, né? Injustiçado. O sentimento de injustiça é um dos sentimentos mais fortes no ser humano. E esse sentimento de injustiça, ele pode facilmente se transformar num vitimismo sem fim. Quando você sente que você foi injustiçado, né? E que o mundo te deve alguma coisa, e que alguém conseguiu alterar o seu projeto de vida ou o propósito de Deus para você, você se torna uma pessoa vitimista. Que é aquela pessoa que você vai conversar com ela e ela sempre está se sentindo que o mundo está errado, as pessoas estão erradas, que ela é a que mais sofre, que ela é a pessoa, né, prejudicada por alguém. Eu quero te dizer, todo ser humano passa por resistências, por lutas, por sentimentos de rejeição, de abandono. Isso é geral. Até aquela família que você olha, que você pensa que é a família, né, do Remi, que a gente fala, que é a família da propaganda de margarina, né, que parece tudo tão perfeito. Se você for mexer, vai ter coisa, vai ter... O filho sentiu rejeitado em algum momento, mas a família funcional, ela tem o perdão como uma válvula de retroalimentação, né, de limpeza do sistema, né? Eu quero te dizer que José, ele teve que fechar o ciclo do passado dele. E aí, quando José teve 2 filhos, eu não separei esses versículos, mas é fantástico.
vou até olhar aqui no livro, os nomes dos filhos de José. Deixa eu te falar aqui. Aqui, ó. Gênesis 41, 50 a 52. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu Asenate, filho de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Gente, olha que coisa fantástica. Os nomes desses 2 filhos de José. Sabe o que esses filhos de José, ele colocou o nome deles para dizer: eu deixei o meu passado para trás. Manassés significa Deus me fez esquecer, ou seja, eu esqueci o que eu passei de ruim na casa do meu pai, os trabalhos que eu passei, as dificuldades. E Efraim, Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Gente, isso aqui é o exemplo perfeito da postura de alguém que não fica preso no passado. Eu não estou te falando que o seu passado não é difícil o suficiente para você não ter que sofrer com ele. Né? Cada um tem uma história de vida e existem coisas terríveis, difíceis demais, né? Muito traumáticas, muito difíceis. Mas eu estou te dizendo que você pode escolher o caminho do perdão. O perdão é um mandamento bíblico e, além de ser um mandamento cristão, ele é um recurso terapêutico. O perdão é o caminho da cura e é o único caminho, né? Muitas vezes nós não queremos perdoar, por quê? Porque a gente acha que se a gente perdoar, a gente vai estar liberando a vida de quem nos feriu para ser feliz. Não, mas se eu perdoar, aí vou perdoar a pessoa que me prejudicou e aí ela vai viver a vida dela. Deixa eu te falar, quando nós não perdoamos, é a nossa vida que fica presa. Eu li hoje que antigamente, na Mongólia, os assassinos, sabe o que eles faziam com os assassinos? Eles pegavam o corpo da pessoa que a pessoa tinha matado, amarrava nas costas dessa pessoa, bem forte, de uma maneira que ela não conseguia soltar, e soltavam nas montanhas geladas. E aí eles vagavam com esses corpos em decomposição nas suas costas. Nossa, que forte, né? Que pena. Pena no sentido de punição. E muitos de nós vivemos assim. Você pega as mágoas, as pessoas que te feriram, as pessoas que te decepcionaram, as pessoas que falharam com você, as pessoas que não te deram o que você acha que você tinha direito de receber, as pessoas que não te deram as oportunidades que você acha que você deveria ter tido, amarra nas costas e fica carregando essa pessoa, ou essa situação, ou essa mágoa, essa frustração toda a sua vida. E é um peso muito pesado. Né? E não é essa a vontade de Deus para nós. A Bíblia nos mostra uma série de exemplos de famílias que em muitos momentos são disfuncionais, pessoas que passam por traumas familiares, pessoas que são feridas, que são traídas, frustradas, mas que vencem e cumprem o propósito. Por quê? Pela atitude que elas têm. Então eu quero te dar 3 pontos que você precisa focar para que o seu passado fique no passado e você possa construir o seu futuro de acordo com o que Deus tem para você. Primeiro ponto, nosso futuro é semeado hoje. O seu futuro não vai ser construído amanhã, o seu futuro está sendo construído hoje. O seu presente hoje é resultado do que você construiu no passado. Agora, se hoje você está preso no passado, então significa que você não está construindo um futuro.
Então você precisa liberar. O segundo ponto é justamente isso. Muitas pessoas vivem à sombra do seu passado. Se José tivesse ficado preso em tudo que ele tinha vivido, e convenhamos, muitas situações adversas, né? Ele nem estaria a história dele aqui na Bíblia, entendeu? Ele não teria cumprido o propósito, ele não teria se tornado governador do Egito, ele não teria se tornado quem ele se tornou, ele não teria vivido tudo que Deus prometeu para ele. Mas José, ele decidiu perdoar e esquecer e se liberar. É o terceiro ponto, vencer a escravidão de fatos e situações que não podem ser mudadas. Tem pessoas que passam a vida tentando arrumar o passado, né? E o que passou, querido, passou. O que nós podemos fazer é liberar perdão, pedir perdão, aprender com o que aconteceu, pedir cura para o Espírito Santo, né? Se precisar, fazer terapia, ir para o Revisão de Vidas nesse final de semana. Liberar a sua vida. Você precisa sair da escravidão das coisas que aconteceram no passado. Tá, durante um tempo você pode viver um luto, você deve viver um luto, você precisa mexer nisso, sim, durante um tempo, para você deixar para trás. Quantas pessoas, né, ficam presas no que aconteceu na infância, no abuso, ou no abandono, no pai que abandonou, ou num casamento que os pais tiveram frustrado, né, ou nas circunstâncias financeiras de muita dificuldade que viveram. Muitas pessoas carregam suas dores como troféus e sentem até um certo orgulho de terem passado tantas dificuldades, né? Agora, você pode, em Deus, escolher o caminho do perdão e da cura e deixar o passado para trás. É fácil? Não. A maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas fica presa no passado. A maioria das pessoas vivem na sombra do passado. Num casamento que não deu certo, num erro, num aborto que fez. Enfim, eu tô dando alguns exemplos, mas isso é muito individual. Porque às vezes tem coisas que parecem mais difíceis, mas tem situações que a pessoa passa que ela não consegue elaborar bem. Mesmo que para os outros pareça algo insignificante, mas para aquela pessoa teve o poder de paralisar aquela pessoa. Aquela pessoa está paralisada naquela situação, naquela circunstância, né? E se aquilo não for resolvido, se aquilo não for trabalhado, se aquilo não for liberado, a pessoa carrega aquilo, né? Pessoas que foram frustradas em algum relacionamento e nunca mais conseguiram se relacionar. Pessoas que se frustraram com o pai, com a mãe e não conseguem também se relacionar, ou são a vida toda depressivas, magoadas, feridas, né? Então, nós precisamos resolver o passado para que nós possamos viver no presente, construindo um futuro. E esse futuro é o propósito de Deus para as nossas vidas, né? O projeto de Deus para nós. E eu quero orar, né? Nós vamos orar, nós vamos pedir a intervenção de Deus, a ajuda. Eu quero te dizer que o Espírito Santo é o nosso maior amigo, ajudador, companheiro, consolador no nosso processo de cura interior. Advogado. No nosso processo de cura interior. Então, para você vencer, para você perdoar, para você conseguir liberar perdão, para você conseguir esquecer, para você conseguir resolver o seu passado, você pode contar e deve contar com a ajuda do Espírito Santo, né? Você, inclusive, quando você ora, quando você fala para Deus todas essas dores,
tudo que você sentiu, tudo que você passou, quando você coloca isso na presença de Deus, existe cura, né? E quando você pede a ajuda do Espírito Santo, quando você desenvolve esse relacionamento com Deus, o amor de Deus, ele te cura. É o único amor incondicional e infalível. Porque todos os seres humanos, em alguma escala, vão falhar conosco. E nós vamos falhar com todos. Mas o amor de Deus é infalível. Então, o amor de Deus é uma fonte de cura, né? Uma fonte de estabilidade emocional. E nós precisamos beber desse amor, beber dessa fonte todos os dias, né? Para conseguir lidar com as outras questões, né? Então, eu quero te dizer que assim como José venceu, apesar de circunstâncias tão adversas, você pode vencer. Agora, você não pode usar as suas frustrações, as suas decepções como muletas para você se tornar uma grande vítima do que aconteceu. É claro que foi horrível, que foi difícil, que você sofreu, que você é um batalhador, né? Mas você precisa utilizar as ferramentas da cura interior, o perdão, a presença de Deus, a busca por Deus, o seu relacionamento com Deus, para que isso tudo sirva como um treinamento, um testemunho e se torne em bênção na sua vida. Quando você vai pelo caminho do perdão, quando você entrega a sua vida para Deus, quando você deixa Deus te curar e você vence, você torna a maldição em bênção. Porque a sua vida, ao invés de ser um exemplo de maldição, ela se torna um exemplo de superação. Ela se torna um exemplo de bênção. Ela se torna um testemunho do que Deus pode fazer na vida de alguém. Mesmo que de situações extremamente adversas. Graças a Deus por isso. Amém? E eu quero te dizer, a área onde você foi ferido é a área onde Deus mais pode te usar. É a área onde você vai ter mais autoridade para ser usado por Deus. Eu falei sobre isso quando a gente estava falando do deserto. A gente passa pelo deserto e aí a gente ganha autoridade sobre aquela área da nossa vida. Então, quantas coisas eu passei que hoje me fazem ter autoridade e sabedoria para ajudar outras pessoas. Foi fácil? Para mim não foi não, né? Foi muito difícil para mim, mas valeu a pena. E tem coisas ainda que eu enfrento e que lá na frente, né, vão ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Então decida hoje ser alguém que vai superar, que vai vencer apesar de, que vai perdoar as ofensas, que vai vencer o passado, que vai sair da escravidão dos fatos que aconteceram, que vai construir no seu futuro o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Quero te dizer que é possível e que o Espírito Santo está com você. Amém? Vamos orar então, né? Vou falar mais uma vez porque esse é o nosso papel, né, gente? Você que ouviu essa palavra, sente que você precisa resolver seu passado, que você precisa, vá para o revisão de vidas nesse final de semana. Amém? Participe de uma célula, entregue a sua vida para Deus. Ah, mas eu já sou cristão, então intensifica a sua vida em Deus. E eu vou te deixar uma tarefa. Você vai escolher, ou não é escolher, mas você vai se lembrar de pessoas e situações que te feriram, que te ofenderam. Né? Eu tinha feito uma pergunta aqui que eu esqueci para você refletir.
Qual é a situação da sua vida em que você está preso? Qual é o momento da sua vida que te paralisou? Ou quem foi a pessoa, ou quais foram as pessoas que te feriram e que estão prendendo a sua vida? Faça uma lista. Renata tá me dando... Como que pode, né? Faça uma lista dessas pessoas, dessas situações, não, eu tô falando desses momentos. Eu fiz uma lista bem interessante. Ah, tá. Faça uma lista de pessoas que te feriram, te ofenderam, te paralisaram, momentos, situações, né? E aí, pega essas pessoas e você vai escrever uma carta. Tem algumas que estão vivas, se você tem contato, se você achar que deve, se você achar que é possível, você pode falar pessoalmente com essa pessoa. Eu me lembro que uma vez eu decidi que eu ia pedir perdão para as pessoas. E eu liguei para algumas pessoas que não eram da minha família, pedi perdão, liberei perdão. Algumas pessoas dá para você fazer isso. Outras pessoas é melhor não mexer, com muita direção de Deus, com muita calma, né? Mas a carta é um primeiro momento que você faz, onde você vai escrever nessa carta tudo que essa pessoa te causou, tudo que aquela situação, aquelas circunstâncias te causaram. E você vai liberar perdão. Liberar perdão na vida daquela pessoa e dizer, a partir de hoje, eu tô virando essa página, eu tô seguindo a minha vida, eu te libero para ser feliz, eu te libero, mas já morreu, mas escreve, é terapêutico. Amém? Fica aí essa tarefa para você. E algumas outras tarefas. Célula, revisão de vidas, culto de domingo e terça-feira estaremos aqui às 20h30 continuando esse tema. Amém? Então vamos orar, quero orar por você. Eu sei que às vezes, quando a gente está sofrendo e a gente vê alguém falando sobre esse tema, muitas vezes a gente se sente até ofendido, porque a gente fala, nossa, essa pessoa está falando como se fosse tão fácil, né? Perdoar essa pessoa que me prejudicou tanto, como se fosse tão fácil deixar o passado para trás, né? Eu quero te dizer, não é fácil. E não foi fácil para José, e não foi fácil para Davi, e não foi fácil para ninguém, e não é. Mas é uma decisão. Porque você vai sofrer, vou te explicar, você vai sofrer de todos os jeitos. De todo jeito vai ser difícil. Se você quiser viver para sempre magoado e ferido, vai ser difícil. E se você quiser enfrentar, vai ser difícil, mas vai ter vitória lá na frente. É um difícil que te liberta, então é um difícil melhor. Amém? Então decida pelo caminho do perdão. José decidiu por esse caminho. Quero orar por você. Senhor, obrigada pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade sempre de começar de novo, de recomeçar, de reescrever a nossa história, de perdoar. Senhor, e eu te peço por cada pessoa que está conectada conosco, que o Senhor possa trazer um bálsamo de cura, aonde há mágoa, aonde há feridas, aonde há dores, aonde há ofensas, e que haja, Senhor, decisão, posicionamento pelo perdão. Que haja restauração de famílias, de relacionamentos, Senhor, e que haja, Senhor, restauração das emoções que foram feridas por ofensas no passado. E que o Senhor possa liberar cada vida para seguir, para cumprir o propósito de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor nos dê forças para enfrentarmos, para escolhermos o caminho do perdão. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem com Deus e vou falar rapidamente aqui tchau para quem está aqui conosco.
no Insta, Tainá, Andriele, Juju, Nerci, a Neuza também deve estar lá com a Nerci, Ágata, Gustavo, Jorge, Rose, Iago, David, Bruna, Cláudia, Pedro, Gabriel, Gabriele, obrigado pela presença de todos. E no Face, Nara, Luciane, Cleonice, Edu, Tamires, Juliano, Américo, Darcy, Lucídia, José, Jennifer, Bruno Alvariza, Henrique, Wagner, Rejane Melo, Rafaela Oliveira, Vanessa, Jennifer, deixa eu ver quem mais. Carmen Godóis, Pati Godóis, Juliane Marques, Américo. Amém, queridos? Fiquem com Deus. Grande abraço e nos vemos em breve.